Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje eu vou tratar com vocês uma decisão do STJ da seara penal, processo penal. Versa mais precisamente sobre o ANPP, Acordo de Não Persecução Penal. Eu me refiro ao recurso especial, RESP, 2.024.381 de Tocantins. RESP 2024381, um julgado da sexta turma, relatoria do ministro Jesuíno Rissato. O que nós tivemos aqui? Nós tivemos a denúncia de um acusado pelo crime de trânsito cumulado com fuga, artigos 309 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro e 330 do Código Penal. O camarada estava dirigindo sua moto de modo temerário, condução perigosa de moto. Depois veio-se a perceber que ele não tinha habilitação para conduzir moto. E, talvez o pior de tudo, quando foi determinado, quando ele avistou a polícia, ele empreendeu fuga. E aí a polícia foi atrás dele, aquela cenário clássico, perseguição, avanço de sinal, contramão. E, ao fim e ao cabo conseguiram apreender o cidadão. Muito que bem. Esses são crimes de menor potencial ofensivo. Cada um dos crimes do Código de Trânsito Brasileiro, 309 e 311 do CTB, tem pena de detenção de 6 meses a 1 ano. O crime do 330 do Código Penal tem pena de detenção de 15 dias a 6 meses. Foi oferecida a denúncia. O juiz de primeira instância entendeu que o acusado faria jus ao ANPP, ao Acordo de Não Persecução Penal, do qual falaremos melhor adiante, e remeteu os autos ao Ministério Público, o juiz, sobre o argumento de que, MP, eu não vi aqui proposta de acordo para esse acusado. Por que vocês não propuseram a ANPP para esse acusado? Eis que o MP respondeu: nós não propusemos porque não fomos procurados. Não compete ao MP propor, instante própria, o acordo. O MP deve ser provocado, segundo a visão do promotor. E o promotor ratificou os termos da denúncia, justificando ao juízo por que não tinha nos autos do inquérito a propositura do tal do ANPP. Não tinha antes da propositura da denúncia, né, a proposta do acordo. E aí o juiz indeferiu a denúncia, rejeitou a denúncia, sob o argumento de que caberia ao MP fazer o contato prévio com o acusado para fins de oferecer o acordo de não persecução penal, no mínimo, tratar a respeito do ANPP. E o MP, insatisfeito, recorreu, interpôs o recurso em sentido estrito do artigo 581, inciso 1º do Código Penal, do Código de Processo Penal, do CPP, e o TJ reformou a decisão do juiz, argumentando que não se pode rejeitar a denúncia sob esse argumento de que haveria um direito potestativo do acusado de ter a tratativa a respeito do ANPP e que competiria ao Ministério Público diligenciar medidas viabilizadoras desse ANPP. E aí a defesa, então, que tinha sido beneficiada com a decisão do juiz de primeira instância, a defesa interpôs o RESP e é nesse sentido que nós estamos. Bom, esse ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, consta do artigo 28A, artigo 28, letra A, do CPP, e foi introduzido em 2019 pela Lei 13.964, que vem a ser conhecida como o pacote anticrime. Foi introduzido, então, no artigo 28, letra A, esse instituto do ANPP, Acordo de Não Persecução Penal. Em geral, esse acordo se dá de modo pré-processual. Quer dizer, quando o Ministério Público está em vias de analisar o inquérito policial e decidir pela propositura ou não da denúncia, se for o caso, nós teremos nessa fase
o ANPP, é o que em geral se dá. É um acordo celebrado, portanto, entre o Ministério Público e o acusado. Esse acordo depende de homologação judicial e se dá em certos crimes, mediante preenchimento de alguns requisitos, alguns condicionantes previstos lá no 28A do CPP. E cumpridos os termos do acordo, nós teremos por extinta a punibilidade do acusado, sem nem mesmo termos a propositura da ação penal. Teremos apenas a homologação desse acordo. Então está no artigo 28A do CPP. Mas esse artigo 28A, ele tem um parágrafo 14. E o parágrafo 14 do artigo 28A prevê o seguinte, aspas, em caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do artigo 28 deste Código. Então, a grande questão é justamente nesse ponto. O artigo 28A, parágrafo 14, previu realmente o direito do acusado de, em caso de recusa do MP na formulação do acordo, remeter dentro do próprio MP, os autos, aqui são autos administrativos, né, os autos em trâmite os autos do inquérito em trâmite no MP, para uma instância superior dentro do próprio MP. Então, sai do promotor e vai para o procurador para análise da viabilidade desse acordo. Mas a lei não trata de quem é que deve formular a propositura do acordo. Veja, o que o parágrafo 14 prevê é em caso de recusa do MP. Recusa do membro do MP é uma coisa. Ter o membro do MP que dar início às tratativas é outra coisa também diversa. E aí foi aqui que surgiu a controvérsia entre o juiz e o promotor. O promotor falou, nós não tratamos sobre o ANPP porque eu não fui procurado. E aí, indagado pelo juiz, o promotor ratificou os termos da denúncia e disse, não vejo caso de ANPP. Quer dizer, se ele tivesse sido procurado pela defesa para a celebração do ANPP, muito provavelmente não teria o ANPP. Né? Então, a lei prevê um passo, vamos assim dizer, intermediário, e não um passo inicial. O passo intermediário é a conclusão do membro do MP se vai celebrar o acordo ou não, se vai aceitar os termos do acordo ou não. O passo final seria a remessa à instância superior dentro do próprio MP. E o passo inicial? A quem compete propor, dar início às tratativas quanto a esse acordo, ao ANPP? A lei não previu. E aí qual foi a decisão do STJ? No sentido de que o Ministério Público tem razão nesse caso, o juiz está errado. O Ministério Público não é obrigado a notificar o investigado acerca de eventual proposta, tratativas de ANPP, acordo de não persecução penal, simplesmente porque não há previsão nesse sentido. Então, se a lei trata do ANPP, acordo de não persecução penal, e a defesa não é procurada pelo Ministério Público, porque não há essa obrigatoriedade legal, e na prática dificilmente vai acontecer, é a própria defesa que tem que procurar o Ministério Público e demonstrar ali, nesta instância pré-processual, que em geral se dá, o preenchimento dos requisitos e a viabilidade do acordo. O que vamos assim dizer, que a sociedade como um todo vai ganhar com a celebração desse acordo. Então o Ministério Público não tem o dever de procurar o acusado. O acusado que tiver interesse, que deverá procurar o ANPP. Aí vocês podem pensar assim, mas e como é que vai se dar quando o MP não procura, o membro do MP, promotor, não procura o acusado para fins de tratativas de ANPP? Nós vamos presumir que houve por parte do MP, então, o não interesse pelo ANPP. Como é que vamos cumprir a parte final do parágrafo 14, que trata da remessa a órgão superior dentro do próprio ANPP? Foi como se deu nesse caso. Então, a manifestação da recusa por parte do Ministério Público pode se dar diante de uma tratativa em curso de ANPP, e ele recusou, e aí a defesa vai requerer
a remessa dos autos administrativos para uma instância superior, antes mesmo do ajuizamento da denúncia, né, uma instância superior dentro do próprio MP, ou, segunda hipótese, é em casos como estes, em que o NPP não foi nem sequer cogitado. A defesa não procurou o Ministério Público não notificou a defesa para conversarem sobre o NPP, foi ajuizada a ação penal, foi distribuída a denúncia. O acusado, entendo o interesse de ouvir uma instância superior no Ministério Público, vai requerer a remessa dos autos judiciais para a instância superior do Ministério Público. Na realidade, não muda. Se são autos administrativos, autos judiciais, pouco importa. O que a lei prevê é uma nova deliberação dentro do próprio órgão acusador, que é o Ministério Público, a respeito da conveniência do ANPP, do Acordo de Não Persecução Penal. Se essa nova manifestação da instância superior do Ministério Público vai se dar em autos administrativos antes mesmo do ajuizamento da ação penal, ou nos autos judiciais, quando o promotor manifestar o desinteresse pelo ANPP e o acusado requerer a remessa dos autos judiciais para a instância superior do Ministério Público, pouco interessa. O que importa é que vai ser cumprida essa garantia. Então, essa foi a conclusão desse julgado. O Ministério Público não é obrigado a notificar na instância pré-processual o acusado para fins de tratativa a respeito do ANPP. O acusado, que se tiver interesse, deve, portanto, procurar o órgão acusador, o parquet, ok? Então, pessoal, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.